Nunca vou esquecer aquela madrugada. A casa estava mergulhada num silêncio quase sólido, o tipo de silêncio que faz a gente ouvir o próprio coração. Quando o relógio da sala marcou 2 da manhã, despertei com um leve ruído, um ranger suave, discreto, mas suficiente para congelar todo o meu corpo. Será que foi o vento? Pensei, antes de perceber o som da maçaneta girando lentamente. Meu coração disparou. Por um instante, imaginei 1000 possibilidades, um ladrão, um sonho, minha própria imaginação pregando peças. Mas então a porta se abriu, e a luz pálida vinda do corredor, vi o contorno dele. Era o Gabriel. Meu filho. E ainda assim, naquele primeiro segundo, senti medo. Ele estava chorando, os olhos vermelhos, a respiração trêmula. Entrou sem dizer nada, apenas ficou parado à minha frente, como se procurasse um abrigo dentro do próprio lar. Eu me sentei na cama, puxei o lençol até o peito e, instintivamente, perguntei: filho, o que aconteceu? Não respondeu de imediato. Parecia lutar contra as palavras, engolindo soluços. E quando finalmente tentou falar, a voz veio baixa, quase infantil: mãe, eu fiz uma besteira. O tempo pareceu suspenso. Aquele menino que eu via crescer, sempre tão contido, estava quebrado bem ali, diante de mim, de madrugada, no escuro, implorando sem dizer. Meus instintos de mãe falaram mais alto. Abri os braços e ele veio, se encolheu, chorando baixinho contra meu ombro. Eu sentia o sal das lágrimas na minha pele, sentia também um medo novo, inexplicável. Do lado de fora, um trovão ribombou, como se o céu confirmasse que algo estava prestes a mudar. Naquela hora eu ainda não sabia. Mas aquele simples gesto, o meu abraço, a dor dele, a porta entreaberta, se transformaria em motivo de conflito, de julgamento e de dúvida. Era para ser só um momento de consolo, mas aquela madrugada seria lembrada, depois, como o início de tudo que quase destruiu minha família. E tudo começou com um som inocente. O leve clique de uma maçaneta girando no meio da noite. Sabe aquele silêncio que grita? Era o som constante da minha casa. Desde que meu marido começou a viajar com mais frequência, o lar foi perdendo o ritmo que antes dava sentido aos nossos dias. As manhãs continuavam com cheiro de café, as roupas limpas se acumulavam dobradinhas no armário, e o relógio seguia tic-tac. Mas por dentro, tudo parecia suspenso, como se o tempo tivesse desistido de mim. Ethan, ou melhor, Eduardo, como eu costumava chamar antes dele se tornar essa figura distante de mala sempre pronta, era um homem bom, trabalhador, correto. Ninguém poderia dizer o contrário. Só que, quando as viagens começaram a se multiplicar, alguma parte dele ficou presa nos aeroportos. Ele ligava toda noite, perguntava de Gabriel, falava das reuniões, das metas, e, sem perceber, a conversa morria sempre no mesmo ponto. Tá tudo bem aí? Ele dizia. Tá, tudo bem, eu respondia. Mentia. Os dias seguiam iguais, e eu me convencia de que aquilo era apenas uma fase. Lavar a louça, dobrar lençóis, ligar a TV no noticiário, qualquer ruído servia de companhia para não encarar o verdadeiro vazio. Às vezes me pegava falando sozinha com o cachorro da vizinha, só para ouvir uma voz diferente na varanda. Gabriel percebia. Claro que percebia. A gente acha que engana os filhos, mas eles têm um tipo de radar emocional. Ele chegava da escola, tirava os fones do ouvido, e me olhava demoradamente. Tá tudo bem, mãe? Perguntava, com aquela mistura de ingenuidade e desconfiança. Tá sim, meu amor. Só cansada. Outra mentira mansa, empacotada em sorriso. À noite, quando ele se trancava no quarto, eu me sentava no sofá e encarava o vazio da sala. As paredes guardavam ecos do que fomos, risadas que o tempo engoliu. No reflexo da TV desligada, via o rosto de alguém que não reconhecia mais. Uma mulher que fingia estar completa, mas que mal lembrava a última vez que ouviu sentir sua falta de verdade. Nessas horas, eu jurava para mim mesma: amanhã vai ser diferente. Mas o amanhã vinha igual, cinza e repetido. Foi nesse cenário de rotina fria e coração em modo de espera que aquela madrugada aconteceu. A solidão já morava ali fazia tempo. Eu só fingia que não via. E quando o Gabriel entrou no meu quarto chorando, foi como se o silêncio enfim tivesse decidido falar por nós dois. Aquela madrugada chegou sem aviso, feita de silêncio e sombra. Eu tinha adormecido tarde, com o celular ainda nas mãos, percorrendo mensagens antigas do Eduardo. Aquelas que, de tão curtas, pareciam bilhetes esquecidos de um amor mais vivo. O sono veio pesado, mas não durou. Um soluço abafado me despertou, fino como um fio partido dentro da noite.
Me levantei meio tonta, e lá estava Gabriel, parado na porta. O mesmo menino que eu vira crescer correndo descalço pelo quintal estava ali diante de mim, de ombros curvados, a expressão despedaçada. Filho, o que houve? Ele não respondeu. Caminhou até mim com o rosto molhado, as mãos tremendo. Quando enfim abriu a boca, a voz saiu rouca, quebrada. Ela me traiu, mãe. Aquilo me atravessou. Era a primeira vez que meu filho pronunciava aquela palavra, traição, com o peso de quem sente na própria pele. Eu o puxei pela mão, sentei-o na beira da cama. Por um instante, vi ali não o rapaz alto e fechado que ele havia se tornado, mas o menino que vinha pedir colo depois de um pesadelo. Meu instinto foi abraçá-lo. O dele foi recuar. E o de Eduardo? O de Eduardo foi julgar. Porque justo nesse momento, a porta, que tinha ficado entreaberta, se abriu de vez. Eduardo estava lá, regressado de uma viagem que eu nem sabia ter terminado, com a mala ainda no corredor e o olhar duro. O que está acontecendo aqui? Perguntou, num tom que mais parecia sentença. O tempo congelou. Gabriel se afastou, limpando as lágrimas com as costas das mãos. Eu tentei explicar, mas as palavras tropeçavam. Eduardo olhava de mim para o menino, como se montasse um quebra-cabeça distorcido no escuro. Você chega assim, de madrugada, e encontra um filho desesperado, eu tentei dizer, e a primeira coisa que sente é desconfiança? Ele não respondeu. Apenas desviou o olhar, carregado de algo que mais tarde eu reconheceria como medo travestido de ciúme. Depois que ele saiu, Gabriel desabou de novo. Eu o abracei sem pensar. Deixa doer, filho. Vai passar. Mas dentro de mim, algo também doía. Aquele abraço inocente, aquele choro que era só humano, havia despertado um fantasma antigo, o da desconfiança. Antes que o dia nascesse, eu já sabia, nada naquela casa seria igual depois daquela noite. O dia seguinte amanheceu pesado, denso como nuvem carregada. O cheiro de café não disfarçava o gosto amargo que havia ficado na minha boca desde a madrugada. Eu tentava manter a rotina, preparar o pão, chamar o Gabriel para a escola, fingir que estava tudo sob controle. Mas nada estava. Eduardo não dormira. Passou a noite no escritório, trancado, sem dirigir uma palavra. Quando saiu por fim, a expressão dele era de quem planeja uma guerra, silêncio e desconfiança marchando lado a lado. A gente precisa conversar, disse ele, sem me encarar. Assenti, embora soubesse que a conversa já havia começado dentro dele há horas, em tom de sentença. Fomos para a sala. O som do relógio parecia alto demais. Ele respirou fundo e me olhou como quem busca coragem para ferir. Luísa, o que eu vi ontem, não tem explicação. Claro que tem, Eduardo. Nosso filho estava sofrendo. Nosso filho? Ele riu sem humor. No meio da madrugada, no seu quarto, abraçado. As palavras dele vieram cortantes, pesadas, sujas de mal-entendido. Tentei argumentar, contei do choro, da traição que Gabriel tinha sofrido, do desespero juvenil. Mas quanto mais eu explicava, mais ele se retraía. Você sabe o que pareceu, Luísa. O tom dele agora misturava vergonha e raiva. O que você queria que eu pensasse? Naqueles olhos, eu não via um marido. Via um estranho pronto a destruir tudo. Senti o rosto arder, o peito apertar. A injustiça tem um peso muito específico. É o peso de tentar respirar sem ar. Fiquei de pé, fiz questão de sustentar o olhar dele. Se em todos esses anos você acha que eu seria capaz de trair você, ou de destruir o próprio filho, então talvez o que não tem explicação aqui seja o que restou entre nós. As palavras escaparam antes que eu pudesse medi-las. Ele ficou mudo. Por dentro, eu tremia. Não por medo, mas pela dor absurda de ver ruir algo que custou metade da vida para construir. Gabriel, do topo da escada, ouviu tudo. Eu percebi a sombra dele parada ali, imóvel, como se quisesse entender em que ponto havia se tornado o centro de uma tempestade. Eduardo passou por mim sem olhar. Pegou a chave do carro, bateu a porta com força e saiu. O barulho ecoou na minha cabeça feito um trovão, confirmando que aquele casamento, de alguma forma, também tinha sido atingido. Fiquei parada na cozinha, olhando pela janela o quintal vazio. A solidão voltou a ocupar cada canto da casa, mas dessa vez trazendo outro gosto, o da injustiça. Eu sempre temi a traição, nunca imaginei ser acusada dela. Ironicamente, naquele dia, compreendi o quanto a desconfiança pode ser mais cruel do que qualquer infidelidade real. As horas que se seguiram foram um vazio estendido,
Um tempo que não passava. O sol subiu e desceu no céu sem pedir licença, mas dentro daquela casa o ar parecia parado, como se o mundo tivesse prendido a respiração junto conosco. Eduardo passou o dia trancado no quarto que chamava de escritório, fingindo trabalhar, o som intermitente do teclado servindo de escudo. Gabriel, por sua vez, evitava descer. Cada degrau era um território minado entre o orgulho do pai e a dor do filho. E eu? Eu fiquei no meio, tentando costurar o que restou de nós três. Preparei o almoço, deixei a mesa posta, mas ninguém apareceu. O arroz esfriou, e o feijão começou a criar película. No silêncio, meu próprio estômago reclamou da ausência de paz. Lá pelas 4 da tarde, bati na porta do quarto de Gabriel. Filho, posso entrar? Ele assentiu, calado. As olheiras contavam a mesma história que o travesseiro amassado. Seu pai se confundiu, disse eu, com cuidado. Mas também está ferido, sabia? A gente reage mal quando tem medo. Medo de quê? Ele perguntou, ainda com a voz rouca. De perder o que ama. Ele me olhou como quem tentava entender um mundo adulto que sempre parece exagerado nos motivos. E foi nesse olhar inocente e desarmado que senti o coração partir de novo. O mesmo garoto que eu acalentei na madrugada agora tentava decifrar a complexidade das falhas humanas. Depois fui atrás de Eduardo. Encontrei-o na varanda, o rosto cansado, os olhos fixos em nada. Estava ali, mas longe. Ele é o seu filho, Eduardo. O mesmo menino que você segurava quando nasceu. Ele não respondeu. Apenas respirou fundo, e percebi o brilho contido nos olhos, um quase arrependimento escondido em silêncio. Naquele instante, percebi algo curioso. Eu limpava lágrimas diferentes, mas com o mesmo gesto. Eu limpei as lágrimas do meu filho e as dele também, mesmo sem que percebesse. Enquanto o dia morria no horizonte, o vento trouxe o cheiro de chuva e, com ele, uma promessa muda de renovação. Senti meus próprios ombros relaxarem pela primeira vez desde a madrugada. Entre o homem que amava e o filho que carreguei, vi espelhos do mesmo medo e da mesma fragilidade. E no meio de tudo, entendi que talvez coubesse a mim não escolher lados, mas ensinar que o amor verdadeiro não sobrevive em silêncio. Era hora de fazê-los voltar a se ouvir. Naquela noite, quando finalmente consegui me sentar no sofá, o peso do dia inteiro despencou sobre mim. O barulho do relógio na parede lembrava o som de um coração insistindo em continuar batendo, mesmo ferido. E, no meio daquela quietude, algo dentro de mim se abriu, uma janela para o passado. Eu também já chorei por amor, só que o meu choro, ninguém ouviu. Lembrei-me da última vez que senti o mesmo abandono que vi nos olhos de Gabriel. Eu tinha 19 anos, e o Eduardo ainda era um rapaz cheio de sonhos, mas vazio de certezas. Foi naquela fase que descobri o que era o medo do silêncio. Ele passava noites inteiras estudando para concursos, buscando ser alguém importante, enquanto eu esperava um simples gesto, uma palavra, qualquer sinal de que havia espaço para mim entre as metas e os planos dele. Mas eu não dizia nada. Fingia que estava bem. A mesma mulher que hoje finge diante do filho e do marido. Dentro de mim, a ansiedade comia os minutos. E cada ausência dele, cada agora não, virava mais um tijolo entre nós. Lembro-me de uma noite em especial. Chovia. Eu chorei sozinha no quarto, abraçada num travesseiro, rezando para que ele percebesse. No dia seguinte, ele me trouxe flores, não porque tivesse ouvido o meu choro, mas porque uma amiga contou que eu andava triste. Foi ali que aprendi a maior armadilha do amor: esperar que o outro adivinhe. Olhando agora para o Eduardo de hoje, duro, fechado, refém da própria insegurança, percebi o quanto ainda carregamos aqueles mesmos jovens dentro de nós. Só que o tempo muda os cenários, não as carências. Ele ainda teme perder quem ama, só não sabe mais demonstrar. E, de algum modo, vejo em Gabriel o reflexo dos dois. Tão cheio de amor, mas sem saber o que fazer com ele quando se quebra. Aquela madrugada o feriu, mas também o ensinou a sentir, e crescer dói. Fechei os olhos e vi 3 gerações de silêncio desfilando na minha cabeça. Meu pai rígido, que nunca pediu desculpas. Eu, que aprendi a engolir lágrimas, e agora eles dois, perdidos na mesma dificuldade de se expressar. Quando abri os olhos, a casa estava muda, mas dentro de mim algo havia clareado. Talvez o destino estivesse apenas repetindo cenas antigas para que alguém, finalmente, tivesse coragem de interromper o ciclo. Levantei-me, caminhei até o quarto de Gabriel e toquei de leve na porta fechada. Não chamei. Só deixei a mão ali por um instante,
como um lembrete silencioso de que eu estava presente. Naquela noite, entendi que o amor, quando não é dito, se transforma em fantasma. E eu estava disposta a dar nome, e voz, a todos os meus. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela como quem não sabia o estrago da véspera. A luz dourada batia nas cortinas e fazia parecer que tudo estava no lugar, mas eu sabia que não. Há silêncios que não se dissipam sozinhos, precisam ser quebrados antes que se tornem definitivos. Respirei fundo e decidi que era hora de falar, de verdade. Sem meias palavras, sem medo do que poderia vir. Às vezes, só a verdade nua, sem gritos, é capaz de reconstruir o que a dúvida destruiu. Chamei os dois para se sentarem comigo na sala. Gabriel veio primeiro, desconfiado. Eduardo ficou de pé, como se o chão ao redor fosse perigoso demais para relaxar. Olhei para os dois e senti o peso do que significam, passado e futuro, os polos da minha vida. Eu não aguento mais esse silêncio, comecei, a voz firme, apesar das mãos trêmulas. Aquela madrugada foi mal entendida, sim, mas não é isso que mais me dói. O que dói é saber que o amor que a gente construiu não resistiu à falta de conversa. Eduardo abaixou os olhos. Gabriel olhava de um pro outro, inquieto, como se não quisesse estar ali, e ao mesmo tempo, soubesse que precisava. Filho, seu pai te ama. Só que o medo às vezes fala mais alto. Virei-me para o Eduardo. E você, ainda me ama? Ele demorou alguns segundos que pareceram uma eternidade. Amo. Mas duvidei. Luísa. E essa dúvida me envergonha. Então que esse seja o nosso recomeço, respondi. Mas sem segredos, nem mal entendidos. Da próxima vez que algo doer, que seja falado, não inventado. Gabriel soltou o ar num suspiro pesado. Pai, eu devia ter contado tudo quando cheguei. Fiquei com vergonha. Não queria parecer fraco. Eduardo olhou para ele pela primeira vez com ternura verdadeira. Não tem vergonha nenhuma em chorar, filho. Eu é que devia saber disso melhor. E ali, entre palavras simples e lágrimas caladas, vi moradores antigos daquela casa, a culpa, o orgulho, o medo, fazerem suas malas. Quando o silêncio voltou, ele já não tinha o mesmo peso. Era leve, limpo, quase um descanso. Eduardo segurou minha mão. Gabriel sorriu pequeno. Pela primeira vez em dias, o ar pareceu habitável. Eu percebi que o perdão não é um ponto final. É só a pontuação que permite o recomeço. E enquanto o relógio voltava a marcar um tempo novo, senti que, enfim, estávamos aprendendo a ouvir uns aos outros de verdade. O sol entrava pela janela como quem pedia desculpas junto com ele. A manhã parecia diferente, menos fria, menos densa. Até os pássaros, que há dias eu mal notava, cantavam alto, como se celebrassem um acordo silencioso entre o céu e o que restou de nós. Eduardo me encontrou na cozinha, ainda de pijama, o cabelo emaranhado, o rosto leve pela primeira vez em muito tempo. Ele parou na porta, como quem teme quebrar o encanto, e disse: Posso entrar? Sorri. Depende. Vem para conversar ou para fugir de novo? Ele riu de leve, aquele riso tímido que sempre antecedia um pedido de perdão. Aproximou-se e pousou a mão sobre a minha, devagar, como se testasse a temperatura de uma água nova. Desculpa, Luísa. Eu fui cego. Achei que entendia tudo só porque trabalho tanto. Mas descuidei do que importava. As palavras dele não apagaram o que foi dito antes, mas plantaram algo mais importante, a vontade de seguir. Eu toquei o rosto dele e senti o homem que, apesar dos tropeços, ainda me fazia acreditar em para sempre. Gabriel apareceu logo depois, bocejando, tentando parecer normal, mas o olhar denunciava a emoção. Vocês estão bem? Perguntou, com a voz meio embargada. Estamos, filho, respondi. E você? Ele deu uns passos, nos abraçou aos dois de uma vez. E ali, no meio da cozinha ainda cheirando a café, a vida voltou a caber no mesmo espaço. Prometo não esconder mais nada de vocês, disse ele. Nem as besteiras que doem. Eduardo o apertou contra o peito, e eu senti que aquele gesto encerrava, de forma simples e verdadeira, todo o pesadelo das últimas horas. Ficamos assim por um tempo, os três abraçados, respirando juntos. Não havia música, nem fala decorada. Só o som tranquilo da cafeteira e a certeza de que o amor, mesmo machucado, ainda tem fôlego. Quando o sol subiu mais alto, as sombras projetadas nas paredes pareciam novos desenhos, não as rachaduras de antes. Eu percebi que amar não é só sentir, é também insistir.
É falar mesmo quando cansa, ouvir mesmo quando dói, e perdoar com vontade de recomeçar. Naquela manhã, o dia parecia abrir caminho para a esperança. E eu me prometi uma coisa simples, mas essencial: nunca mais deixar que o silêncio seja mais alto do que o amor. Nem toda infidelidade é de corpo. Às vezes, é de escuta. Essa foi a lição que ficou depois de tantos dias de dor e de silêncio. A desconfiança que quase destruiu meu lar não nasceu de um ato, mas daquilo que deixamos de dizer, dos gestos interrompidos, das palavras engolidas, das noites em que dormimos mais juntos no corpo do que na alma. Hoje, olhando para trás, percebo que o que machuca não é a distância física, é a emocional. A ausência de conversa, de olhar, de interesse. Aquelas pequenas distrações que vão cavando buracos até que a gente já não saiba mais onde começou a separação. Eu aprendi que a verdade às vezes dói, mas o silêncio corrói. E que pedir perdão é um gesto de coragem, não de fraqueza. Eduardo e eu ainda tropeçamos. Ninguém apaga o passado com um estalar de dedos, mas agora tentamos substituí-lo por presença. Gabriel, por sua vez, amadureceu. A dor o ensinou a se abrir, a falar antes que as lágrimas virem tempestade. E eu? Eu voltei a me ouvir também. Voltei a perceber que amor não se sustenta no automático. Precisa ser regado com diálogo, com tempo e com paciência. Que entender o outro é um exercício diário, e que, muitas vezes, o perdão começa dentro da gente. Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem me escuta agora, seria esta: não espere que a ausência fale por você. Diga o que sente, ainda que a voz trema. O amor, quando ouvido, é um abrigo. Quando ignorado, vira ruína. Aquela madrugada que parecia o fim acabou sendo o ponto de virada. E é curioso. Às vezes a vida grita através de mal-entendidos apenas para nos ensinar a clareza. Hoje a casa voltou a ter som de risada, de passos, de vida. E eu aprendi que a verdade, quando finalmente dita, não destrói, ela liberta.